Com muita alegria em nossos corações, vamos ler a palavra do nosso Deus no capítulo 6 de Apocalipse. E vamos ler dos versos de 7 a 11. 7 a 11. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: Vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhe dada a autoridade sobre a quarta parte da terra para matar à espada, pela fome e com a mortandade por meio das feras da terra. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Ó Deus, a Ti toda a honra e toda a glória, pelo que Tu és, pela Tua bondade, pelo Teu amor, e pela maneira, ó Pai, como guia o Teu povo. Tu és santo, justo, verdadeiro, e a Tua palavra está diante de nós para que tenhamos, ó Senhor, aquilo que é suficiente para entender a respeito de Ti, dos Teus planos e do nosso futuro. E rogamos, ó Deus, que Tu nos ajudes a entender isso pela ação do Teu Santo Espírito em nós. É a nossa oração, fazemos isso humildemente em nome do Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Nós estamos falando já há algum tempo sobre o texto de Apocalipse, tanto nas quartas-feiras como também no domingo. E o livro é rico, de grande valor espiritual, como toda a Bíblia assim o é, mas esse com aspectos especiais, pois nos aponta acontecimentos que nos faz ter uma ideia do fim, dos últimos momentos, aí o seu aspecto escatológico que é tão importante para nós, e é digno de que em tempos nós possamos buscar o entendimento desse livro e procurar entendê-lo para que tenhamos calma, tranquilidade e saibamos compreender o plano de Deus para nós. Eu estou comentando e falando a respeito do governo do Senhor Jesus Cristo. E nós, na semana passada, já falamos, na outra também, e vamos continuar um pouco mais. Hoje gostaria de falar sobre Jesus governa e nós confiamos nisso. Jesus governa e nós confiamos nisso. Podemos até fazer uma pergunta também. Jesus governa e nós confiamos nisso? Mas eu creio que todos aqui podem sair nesta noite dizendo de forma convicta: Jesus governa e nós confiamos nisso. É sempre bom a gente dizer isso, porque se há algo que paira sobre políticos ou sobre governantes, é desconfiança. Desconfiança. Eu me lembro que ainda pequeno em Ribeirão Pires, nós estávamos vendo alguns acontecimentos políticos e por vezes tínhamos os comícios, aqueles comícios onde as pessoas subiam num caminhão, numa carroceria de caminhão e dizia algumas coisas. E um desses candidatos, e nós estávamos ali ouvindo o seu discurso, ele disse que iria acabar com a cerração de Ribeirão Pires. Foi essa a reação de todo mundo que estava ao meu redor, né? Alguns faziam assim, que estavam atrás dele faziam assim. Por certo, ele queria muito ganhar as eleições. E, meus irmãos, esse é um ponto que nós entendemos nesse mundo nosso, da política nossa, de grande desconfiança, né? E estamos tão desconfiados que ficamos assim meio que suspeitos com relação a alguém que planeja governar de uma tal maneira, de uma forma X, de uma forma Y. Mas o que é interessante, o que nos acalma o coração nesta noite, em todas as noites, em toda a nossa vida, é que temos um governante, e esse governante, ele está fazendo o melhor
porque Ele só faz o melhor, e Ele faz tudo de forma perfeita. Este é o governo perfeito do governante perfeito, e como já dissemos em outros sermões, Ele é o nosso representante perfeito. Então, quando isso nos atinge, quando nós lemos a Bíblia e percebemos que Ele está na direção de todas as coisas, nós ficamos realmente tranquilos. E esse texto que estamos lendo nos ajuda a entender um pouco mais isso. Antes de falar propriamente sobre ele, eu gostaria de ressaltar alguns pontos. Existe uma expressão chamada Weltanschauung, que significa cosmovisão. Espero que a Bárbara não atire nada em mim depois disso. Cosmovisão, o que significa isso? Significa que há uma visão total do mundo. Quem basicamente cunhou isso é um filósofo chamado Kant, e isso é algo muito importante para quem estuda filosofia, mas para quem vive nesse mundo. A ideia de uma cosmovisão. Hoje nós vivemos a pós-modernidade. Na pós-modernidade não existe uma cosmovisão, existem várias cosmovisões. Significa que se alguém disser, essa é a cosmovisão, ele está sendo autoritário, dogmático, e provavelmente nesse mundo secularizado nosso, essa pessoa não merece confiança. Isso é muito complicado porque nós temos uma cosmovisão única que rege a nossa vida. E essa cosmovisão única que rege a nossa vida nos faz viver de uma maneira que agrade a Deus, e sendo assim, por vezes, nós não vamos agradar outras cosmovisões, e não vamos agradar outros que tentam manifestar outras cosmovisões. A nossa cosmovisão é bíblica. Nós nos pautamos na palavra de Deus e andamos segundo a palavra de Deus. Dentro desta cosmovisão, nós podemos resumir isso em alguns pontos. Alguns pontos que são assim, necessários para nós, para que nós possamos, de fato, ter uma verdadeira compreensão a respeito do que é uma cosmovisão. A primeira delas é que Deus criou. Essa é muito importante para nós. Dentro de uma cosmovisão cristã, o primeiro ponto é Deus criou. Nada existe senão pela vontade de Deus. Tudo que existe é pela vontade de Deus. Todas as coisas são boas quando criadas pelo próprio Deus. Elas estão atingidas, é claro, por um outro ponto da nossa cosmovisão. O homem pecou. Ou seja, primeiro Deus criou, mas Deus permitiu que o homem pecasse. E o homem pecou. Então, por isso que nesse mundo nós vemos coisas muito boas, podemos ver coisas boas, mas podemos ver coisas muito ruins, porque essas coisas estão contaminadas por um parasita chamado pecado. E o pecado adentrou no mundo e faz com que esse mundo não tenha uma estabilidade, uma paz, uma alegria como nós gostaríamos de ver. Mas o terceiro ponto de uma cosmovisão é que Deus nos redimiu, Ele nos salvou, e a cruz é um elemento muito importante para isso. A cruz é o elemento pelo qual o Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus, se sacrificou por nós e derramou seu sangue para nos salvar. Então, esse outro ponto de uma cosmovisão nos faz entender o seguinte: existe o pecado, mas hoje todos aqueles que foram banhados pelo sangue de Cristo, eles não se conformam com o pecado, eles não gostam do pecado, não se sentem bem com o pecado. E tem uma coisa muito importante: lutam contra o pecado, lutam contra aquilo que desagrada a Deus. Esta é a nossa maneira de ser hoje como crentes. Nós temos sempre que medir aquilo que vai agradar a Deus e aquilo que desagrada a Deus. Aquilo que agrada a Deus, nós assumimos para nós, mas aquilo que desagrada, nós não queremos perto de nós. Não queremos perto de nós. Isso define muito bem a nossa cosmovisão. Um quarto ponto para a nossa cosmovisão é que Deus reina por Jesus. Mas eu quero colocar um outro elemento que é muito importante para a compreensão do texto de Apocalipse. Deus reina por meio de Jesus e por meio também dos seus santos. Olha que interessante isso. Deus reina por meio de Jesus, mas também por meio dos seus santos. É claro, a gente está bem distante desse texto, mas Apocalipse capítulo 20, verso 4 diz assim: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda a alma dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem,
e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Durante 1000 anos. Nós entendemos que estamos vivendo os 1000 anos. Desde a primeira vinda de Cristo até a última vinda de Cristo. Nós não esperamos um reino milenar. Nós já estamos no reino milenar de Cristo. E milênio, nesse sentido, significa o tempo perfeito de Deus. Nós já vivemos no tempo perfeito de Deus. Nós não aguardamos o momento onde Cristo vai reinar lá de Israel e vai fazer desse mundo melhor. Nós aguardamos um outro ponto da nossa cosmovisão. E qual é esse outro ponto da nossa cosmovisão? Todos aqui devem aguardar esse ponto. É a consumação. Por mais que alguém tente lutar para que esse mundo seja socialmente melhor, moralmente melhor, eticamente melhor, tecnologicamente melhor, por mais que alguém faça isso, e todos os crentes, como nós aprendemos da semana passada, devem fazer isso, esse mundo ainda não é o céu, porque esse mundo vai acabar, ele vai ser destruído, e haverá um outro momento, o momento da consumação. Aí sim teremos novos céus e nova terra, e lá não haverá mais pecado algum. Esse é o outro ponto de uma cosmovisão. Isso é muito importante para nós, porque por mais que sejamos otimistas, a nossa visão otimista está em Cristo, e na maneira como Cristo tem preservado o povo, como Ele tem preservado a terra. Mas um ponto que é necessário todos nós aqui entendermos, é que este mundo caminha realmente para um fim. Caminha realmente para um fim. E nós sabemos que isso acontecerá. Por isso, o quinto ponto de uma cosmovisão, à luz do que estamos falando, é que acreditamos que haverá a consumação de todos os tempos. Nesse momento haverá a derrota final de Satanás e será a consumação de todas as coisas. Dessa forma, meus irmãos, nós podemos dizer que estamos vivendo hoje estes que são os 1000 anos. Os 1000 anos, onde temos a alegria de poder ver a maior bênção desse período. E qual é a maior bênção desse período? Na nossa interpretação, a maior bênção desse período é a pregação do Evangelho. Essa é a melhor bênção que temos. A melhor bênção que temos não é dentro de uma visão humanista, mas é dentro de um Evangelho que alcança o homem. E por isso a razão da igreja, ela é uma agência do reino, ela prega a palavra, ela vive a palavra, e por isso ela demonstra para o mundo que tem uma série de outras cosmovisões, que a melhor cosmovisão seria a visão da palavra do nosso Deus. É isso que estamos ensinando para os nossos filhos, é por isso que temos filhos, para ensiná-los a viver dessa forma. É por isso que você tem netos, para ensiná-los a viver dessa forma, para que eles entendam que existe uma maneira de ser no mundo e existe uma maneira de ser na vida da igreja, na vida do povo de Deus. Mas quando a igreja é atingida pela maneira de ser do mundo, significa que a besta, o falso profeta, está conquistando aqueles que muitas vezes estão na igreja, mas não são da igreja, são do mundo. E essa é uma grande luta, por isso que nós podemos determinar que a igreja tem 2 nomes específicos: igreja militante e igreja triunfante. A igreja militante é composta por todos nós, que temos a cada dia, a cada momento, como já foi orado aqui, lutar semanalmente contra todas as coisas e dizer, existe uma maneira errada de viver e existe uma maneira correta de viver. Essa é a nossa posição como crentes. E essa igreja militante luta contra todas as influências que estão querendo nos atingir. Mas o que é importante também nisso tudo, e tem a ver com o que nós estamos falando hoje, é que nós temos um governante que está dirigindo a história. Ele está coordenando a história. Ele governa. É um administrador por excelência. Ele criou todas as coisas, Ele sabe como as coisas são, Ele conhece as coisas plenamente. Então, Ele sabe muito bem o que está fazendo, e nós confiamos nisso. Vamos ver isso em 3 lições. A primeira lição: Ele reina sobre todos, usando a todos. Ele reina sobre todos e usando a todos. Como nós já falamos, algumas igrejas tentam ver Satanás como um inimigo tão forte, tão poderoso quanto o próprio Senhor Jesus Cristo. Não é isso, não. Não é isso. Ele está amarrado, significa que ele está limitado na sua ação.
Mas mesmo assim, ele pode realizar algumas coisas segundo o administrar desse governante supremo que é o nosso Deus. Por isso que eu comecei com o quarto selo, quando diz assim, quando o cordeiro, veja bem quem abriu, o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, vem. E olhei e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte para matar a espada pela fome com mortandade e por meio das feras da terra. Esse Senhor é poderoso e Ele pode usar inclusive aqueles que querem realmente destruir, aqueles que têm a imagem e semelhança de Deus. Ele pode fazer isso. E basta a gente perceber o livro de Jó, como nós só falamos na semana passada. No livro de Jó, a gente percebeu aquilo, houve uma autorização. Ele tem poder, meus irmãos, e nenhum anjo mau, nenhum demônio, Satanás, não pode fazer nada sem a autorização deste grande governante. Ele sabe de fato o que está fazendo. Ele sabe de fato o que está fazendo. Olha só, o texto diz que eles têm poder para fazer algo sobre a terra, mas há uma limitação. O governo é tão excelente que existe a quantidade exata e certa, uma quarta parte. Não é toda a terra, mas é uma quarta parte. Nós vamos perceber isso no segundo selo, no terceiro selo, e o quarto selo como se fosse um resumo de todos eles, dizendo que em muitos lugares podem acontecer guerras, em muitos lugares pode acontecer mortandades, pestes, podemos ter pessoas tão gananciosas que exploram as outras economicamente, e aí nós entendemos o porquê ele faz isso. Nós compreendemos o porquê e já comentamos isso na semana passada. Isso tem um valor judicial para os incrédulos. Quando uma catástrofe, quando algo ruim atinge incrédulos, é juízo. É judicialmente claro que aquela pessoa está sendo tratada como deve ser tratada judicialmente. Como nós falamos na semana passada, esse Deus é amor, mas esse Deus também é justiça. Mas um outro aspecto também para os crentes, redentor para os seus eleitos. Esse é o outro aspecto, que é o aspecto redentor. E se os irmãos prestaram atenção na liturgia, o texto que lemos fala que os juízos vêm primeiro sobre a igreja. É isso mesmo, como aconteceu lá no Antigo Testamento. O juízo vem primeiro sobre a igreja. Porque é por meio destas catástrofes e por meio destas coisas que há a separação do joio e do trigo. Quando que nós conhecemos verdadeiros crentes? É quando eles enfrentam a enfermidade. É quando eles passam pelos problemas conjugais e permanecem casados. É quando eles enfrentam os problemas deste mundo e permanecem fiéis. É assim que nós conhecemos os crentes. É assim que nós conhecemos aqueles que são fiéis à palavra. Aqueles que não são crentes, facilmente abrem mão da palavra, abrem mão do testemunho, abrem mão de serem fiéis. E, meus irmãos, é por isso que temos os juízos. E quem está controlando tudo isso? Não é um mero pastor, mas é o Supremo Pastor. É o Supremo Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que está fazendo isso. Olha só, Ele está controlando e está fazendo isso com muita sabedoria. É por isso que nós estamos dizendo, Ele sabe o que faz. Os anjos maus causam dor e morte. Os servos de Deus já são outros agentes que também estão fazendo aquilo que Cristo quer que eles façam. E como eles fazem isso? No primeiro selo, com a pregação do Evangelho, o Evangelho que sai vencendo para vencer. E com a fala do Senhor Jesus Cristo, que disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Meus irmãos, Ele coordena os maus, mas Ele coordena os bons. E manda um reverendo Jânio para a Espanha, manda um reverendo Osni para o Oriente Médio, manda uma irmã Rosa para os índios, manda o Ronaldo lá para os chilenos. É isso que ele faz.
Ele coordena os seus bons e diz assim: você não vai ficar aqui, você vai para lá, para aquele lado, vai pregar o evangelho. E é isso que acontece muitas vezes com algumas pessoas que mudam de lugar, mudam de estado muitas vezes. Talvez é porque essa pessoa vai poder encontrar alguém no seu prédio e fazer a diferença na vida dessa pessoa, sendo sal e luz ali e pregando o evangelho para ela. Quem coordena isso? Aquele que sabe o que faz, o Senhor Jesus Cristo. É por isso que a gente entende que nada está acontecendo por acaso. Nada acontece por acaso. Tudo tem um valor e um significado. Ele sabe o que está fazendo, controlando os maus, mas controlando também os bons. Estes que são os agentes que pregam a palavra, que estão falando e pregando a palavra. Mas o que acontece com esses que pregam e anunciam a palavra? Eles têm uma cosmovisão como aquela que eu disse no início. E essa cosmovisão não bate com a cosmovisão do mundo. E o resultado é que muitas vezes eles são muito maltratados neste mundo. Eles são chamados de quadrados, eles são chamados de retrógrados, são chamados de antiquados, são chamados de fundamentalistas, são chamados de bitolados, são chamados de fanáticos, e muitas vezes essas pessoas sofrem. Deixa eu dizer uma coisa que acontece nesse momento de guerra. Nesses momentos onde as pessoas estão vivendo a guerra, os cristãos são os que mais sofrem. Vocês sabiam disso? Sabiam disso? Que são os cristãos que mais sofrem? Sabe por quê? No momento de guerra falta comida. E num país onde todos são, a maioria na verdade são islâmicos, sabe o que acontece? Eles não deixam a comida chegar para os cristãos. Eles passam grandes dificuldades por causa da sua fé. A gente está vendo só uma coisa. A gente não vê o que os crentes estão passando lá por causa destas guerras, porque são cristãos. É claro, nós não vivemos guerras. Aliás, nós oramos para que não haja guerra. Mas uma coisa é certa, um povo que viveu a guerra, japoneses, alemães, povos que viveram realmente a guerra, sabe o que é de fato sofrer. E é esse o ponto. Cristãos sofrem muito mais nesses momentos. Mas deixa eu dizer outra coisa, cristãos sofrem muito mais na faculdade, pela fé que tem. É difícil ser cristão numa faculdade onde Dawkins está em alta. É difícil ser cristão numa faculdade onde Marx está em alta. É difícil ser cristão numa faculdade onde Nietzsche está em alta. E deixa eu dizer, você que tem um filho pequeno, ele vai para lá. Você sabia disso? Ele vai para lá. E se ele não estiver ciente de que tem que ter uma cosmovisão que vai enfrentar uma série de outras cosmovisões, o que pode acontecer lá é que ele vai deixar as outras cosmovisões se misturar na cosmovisão dele, e ele vai tentar ser uma espécie de ser híbrido entre agradar a Deus e ao mundo. E esse é o grande trabalho da igreja, por isso que temos uma escola dominical, por isso que temos que ter estudos bíblicos, por isso que nós temos que ter momentos e momentos para tentar dizer, olha, nós abençoamos esse mundo quando nós pensamos de forma diferente, e não de forma igual. Aqui, meus irmãos, entra o elemento que eu gostaria que nós ressaltássemos nesse segundo ponto, que eu gostaria que ficasse nítido também para nós. Ele está governando, ele sabe o que está fazendo, e os bons sofrem por causa disso. Os bons sofrem por causa disso. Olha o que diz o quinto selo, verso 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Não foi bom pelo olhar do mundo. Não foi bom pelo olhar daqueles que perseguiam ser um cristão. Mas quando o quinto selo é aberto, todos aqueles que estavam ouvindo essa mensagem por meio de João, por meio desse escrito, as igrejas perseguidas daquela época receberam um alento dizendo assim, foi bom. Esses que foram fiéis, esses que permaneceram fiéis, foi muito bom, porque onde eles estão agora? Eles estão diante do soberano Senhor, e eles louvam ao soberano Senhor. Isso deveria nos dar muitas alegrias nesta noite. Eu estive agora há pouco num sepultamento de um filho que chorava a morte de um pai. E o que fazia ele dar bom testemunho naquele momento, onde ele pôde falar do pai, é que o pai teve um encontro verdadeiro com alguém que pregou o evangelho para ele. E ele foi salvo. Essa era a coisa mais alegre que ele podia dizer naquele momento.
porque ele sabia que o Pai não estava ali. Aquilo ali era o corpo dele, que vai ressuscitar, mas a alma está com Cristo. Então, essa era a maior alegria que ele poderia ter em meio às lágrimas da perda e do choro. Meus irmãos, ser crente não é fácil, e é interessante que Cristo não nos disse algo diferente, mas o que é importante também dizer é que é assim que o mundo é melhor. Com pessoas que entendem que não é fácil e que tem que ser uma luta ser crente, trabalhar constantemente. Eu vou ler de novo o texto que vocês leram na liturgia. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou. Mas é importante a gente entender isso na Bíblia. Nós não fomos regenerados para frequentar uma igreja, tão somente. Olha que interessante isso, porque algumas pessoas pensam assim, agora eu sou crente, eu vou para a igreja. Isso é pequeno demais, gente. Eu sou crente, agora vou deixar de fumar. Isso é pequeno demais. Eu sou crente, agora vou deixar de beber. Isso é pequeno demais. Ser crente é para. Isso é mais bonito. É para. Não que as outras coisas não possam ser deixadas, mas ser crente é para. Olha o que ele diz. Regenerou para uma viva esperança. Viva esperança. Se tem uma coisa que o crente sabe dizer, é que ele tem esperança. Ele não era, a esperança é a última que morre. Que nada, nós temos a esperança. Nós temos a esperança. Ele diz, mas mediante a ressurreição de Jesus Cristo. O que aconteceu com Jesus Cristo vai acontecer com a gente. Por isso que os crentes cantam quando alguém está numa urna. Por isso que os crentes louvam a Deus quando alguém está num caixão. Porque eles sabem que aquela pessoa está passando por um breve momento no qual ela vai depois ressuscitar. É o que Jó diz no capítulo 19 do seu texto. Por fim esses olhos contemplarão o Senhor. Essa é a certeza de um crente. Depois ele diz mais, para uma herança incorruptível. Para, é sempre um para, meus irmãos. Nós não fomos eleitos meramente para cantar no coral, mesmo cantando no coral. Nós fomos eleitos para mais do que isso. É para viver uma realidade, uma verdade. O crente vive uma realidade, uma verdade. E ele deve viver isso no seu coração. É no coração que ele vive isso. O texto diz mais ainda, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Olha o que diz o texto. Nisto exultais, embora no presente, agora, esse é o presente, é o que nós estamos vendo agora. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. O texto diz, é necessário. É isso mesmo. Muitas vezes é necessário. A gente não quer problemas para ninguém, mas muitas vezes é necessário um problema para que essa pessoa entenda o que está diante dele, que é muito maior do que talvez ele esteja percebendo. E para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. É isso mesmo. Sabe a prata para ficar bonita? Sabe o que acontece com a prata para ficar bonita? Tem que ter muito calor, fogo, para depurar. E é muitas vezes assim que esses crentes vivem. Eles têm que passar por muitas vezes estas coisas para serem crentes melhores. Como nós falamos, as dificuldades que existem. Os crentes do quinto selo sabem disso. E depois ele vai dizer mais, a quem não havendo visto há mais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais, com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Esta é a segunda coisa que eu gostaria que nós retratássemos hoje com relação a esse governo que sabe o que está fazendo e nós confiamos nisso. Sabe o que está fazendo e nós confiamos nisso. Deixa eu dizer mais ou menos como isso é retratado também no texto. Verso 10, clamaram em grande voz dizendo, até quando? Ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Até quando? É uma pergunta de criados? É uma pergunta de alguém que não tem o controle sobre tudo? Esta é uma pergunta típica nossa. Até quando?
Até quando vai ser assim? Aqueles que fazem o bem são castigados? Até quando é assim? Aqueles que fazem o bem são perseguidos? Até quando os crentes passam por problemas? Até quando? Bom, nós devemos entender que muitas vezes nós fazemos algumas perguntas assim, porque nós não temos o controle. Eu não sei se vocês já passaram por uma experiência como essa. Por exemplo, você dá carona para alguém. E quando você dá carona para alguém, e a pessoa que está do teu lado geralmente dirige, e de uma certa forma até conhece o percurso, ela fica assim, nossa, você não vai por aqui? Já viu essa pergunta? Quem é motorista já viu, né? Você não vai por aqui? E é claro, o motorista diz, não, eu gosto mais de vir por aqui. Eu gosto desse caminho aqui, eu acho melhor esse aqui. Muitas vezes nós fazemos essas perguntas para Jesus, ou para Deus, não era melhor ir por aqui? Não era melhor ir por esse caminho? É aí que a gente tem que ser humilde e dizer, eu não estou no controle. E quem está no controle sabe o que está fazendo. É claro, alguns maridos a esposa fica preocupada, né? Ou alguns esposos ficam preocupados. Mas o que nós estamos falando aqui é do Senhor Jesus. E Ele tem o controle sobre a história, como nós vimos nos selos. Ele controla tudo isso. Então, quando parece que não está nada certo, toma cuidado, porque a sua compreensão de certo ou de errado é muito complicada pelo pecado. Cristo é santo e Ele conhece tudo. Então, quando as coisas não acontecem como você queria, na sua família, no seu trabalho, na igreja, em qualquer outro lugar, quando não acontece do jeito que você queria, não fica desesperado. Entenda o que eu estou dizendo hoje aqui. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe o que está fazendo. Ele dá e Ele tira. No momento dele, na hora dele. Alguns podem dizer, nossa, mas seria tão bom se essa pessoa estivesse aqui para conviver mais com ele. Um pai, não é? Não seria tão bom? Não seria? Não, Deus sabe. Olha, Ele cumpriu com a missão dele. Ele tinha que viver até ali e dali não foi mais. Entende? Vou pegar um exemplo aqui. O Adilson está vivinho, porque provavelmente ele tem que gerar mais uns 5 filhos, que são 5 crentes que vão abençoar esse mundo. Desculpa. Mas é isso que pode acontecer. Aí você fala assim, mas reverendo, é isso mesmo? Porque muitas vezes eu já fiz sepultamentos assim, reverendo Alceu provavelmente também. Você sepulta uma pessoa de 100 anos, mas muitas vezes você sepulta um jovem de 16, de 17 anos e ele não teve a alegria de casar, de ter uma esposa, de ter filhos e de ter netos. E por que não? Porque Deus queria que ele vivesse o tempo que ele deveria viver e não passar disso. Agora, por que alguns vivem mais? E por que alguns têm mais filhos e outros não têm tantos? E por que alguns têm e outros não têm? Deus sabe o que faz. Ele está no controle de todas as coisas, Ele sabe o que está fazendo. Mas tudo o que Ele está fazendo tem um grande propósito. O benefício do seu reino, para a glória do seu reino, para a estrutura do seu reino. É isso que está acontecendo. Governos se levantam e caem, segundo o desejo dEle de conduzir a história para o benefício do seu reino. E esse é o grande interesse dele, o reino dele. Então, é por isso que muitas vezes nós usamos até quando, ó soberano Senhor. E agora o último ponto que eu gostaria que nós ressaltássemos é que tudo está realmente determinado. Tudo já está realmente determinado. Esse governante, ele não sai assim perdido, do tipo, vou que vou, não sei onde vou chegar. Ele não faz isso. Ele sabe onde vai chegar, ele sabe de onde sair e ele sabe onde vai chegar. Já está tudo determinado. É isso mesmo, com quem você vai casar, já está tudo determinado. Como que será a sua vida, onde você vai trabalhar, tudo já está determinado. E a gente percebe isso também no texto no verso 11. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, ou seja, fiquem tranquilos, nós já falamos isso na semana passada, pouco tempo aqui é algo que a gente não pode entender à luz do que nós estamos falando, mas à luz do que Deus é, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Entende por que o mundo não é destruído de uma vez só? É porque tem muitos ainda que vão nascer e que fazem parte deste reino. Por que tudo não é destruído de uma vez só? Por que há uma limitação? Por que Cristo controla esse processo de destruição da terra?
Porque há um controle. Porque nesses lugares ainda muitos ouvirão do Evangelho. Porque nesses lugares a igreja ainda tem um papel de ser sal e luz e de beneficiar os eleitos. Isso que faz com que você entenda o porquê você está nesse mundo. Porque é por meio de você que estas pessoas serão alcançadas. É por meio do seu testemunho, e não é à toa que não tem outra expressão, sal e luz. E a igreja é chamada no texto, como nós lemos no primeiro capítulo, de luz. E essa luz tem um propósito, e um propósito maravilhoso, de causar grandes bênçãos nesse mundo, quando você é luz. Então podemos dizer a mesma coisa que o texto de Colossenses: aproveite o fato de estar vivo. Aproveite o fato de estar vivo. Ame muito a sua esposa, porque você é luz para ela. Aproveite o fato de estar vivo. Ame muito o seu esposo. Dá um beijão nele, abraça ele, isso é meio suspeito. Faz de tudo, porque você precisa entender bem o quanto de bênçãos você pode ser para essa pessoa que está viva do teu lado. Seja uma bênção para o seu filho, brilhe para o seu filho, brilhe para a sua filha. E vocês que são filhos, brilhem para os seus colegas. Mostrem Cristo, demonstre quem é Cristo. E mostre para eles a grandeza do plano de Deus, desde a criação até a consumação de todas as coisas. E percebam a magnitude do que nós estamos vivendo como povo de Deus. Nós somos um povo abençoado, mesmo não merecedores, mas somos um povo abençoado para levar a palavra e mostrar a grandeza. Por isso que aqueles crentes que estão nos céus estão dizendo, Deus diz assim através de Jesus: fiquem calmos, descansem, descansar das obras que eles fizeram. Não significa isso que eles estão dormindo. Significa que eles sabem que fizeram o que tinha de ser feito. Agora eles têm que descansar. Mas estes crentes têm que entender que o número de conservos, o número de eleitos ainda não está completo. Esse número ainda vai aumentar. Eu posso dar uma pista para vocês no capítulo 7, verso 9. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, de pé, diante do trono do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Aqui sim, aqui é o número de todos. Aqui, no 5 ainda não, mas aqui no 7, verso 9, o número de todos. Então agora fique alegre. Imagine sua mãe lá. Imagine seu pai lá. Imagine talvez o seu filho que você perdeu lá. Imagine essas pessoas que você ama tanto, podendo abraçar de novo e dizer assim: agora nós estamos alegres de fato. E essa alegria não é uma alegria passageira, é uma alegria plena. Nós estamos alegres plenamente, não tem mais nenhuma lágrima, não tem mais dor, não tem mais falsidade, não tem mais pecado, nós estamos bem. Esse é o momento que aguardamos, mas enquanto ainda não chega, aquele que administra bem está coordenando tudo, e Ele sabe o que está fazendo, e nós confiamos nisso. Alguns apontamentos para nós fecharmos e algumas aplicações. Cuidado com a sua maneira de ver o mundo. Cuidado, isso é muito importante, porque muitas vezes a nossa visão de ver o mundo é nascer, crescer, ganhar dinheiro, comprar uma casa, um carrinho, aposentar, receber os netos de vez em quando, ir para a praia e morrer. Não, você está aqui nesse mundo para fazer muito mais do que isso. Você está aqui nesse mundo para brilhar. Lembre disso. Se você não brilha nesse mundo, você pode plantar eu já ia dizer plantar carro. Você pode plantar árvore, você pode fazer... Não... Eu vou colocar árvores nesse mundo, agora eu tenho um ideal, árvores e árvores e árvores. Plante árvores, não estou dizendo que não devo plantar, mas uma coisa eu vou dizer para você: se você não brilhou o Evangelho, se as pessoas não conseguiram ver Cristo em você, talvez você não está entendendo nada de uma cosmovisão cristã. Se a sua visão do mundo é ganhar dinheiro, se a sua visão do mundo é ter saúde, tome cuidado. Se você perder o foco, você vive, deixa a vida passar, e quando termina, é como aquele homem: come, bebe-te, regala-te. Esta noite pedirão a tua alma, e o que tens feito para quem será? Isso é muito importante. Quais são
os nossos martírios hoje? Porque esses que estão aqui no céu, eles estão porque eles foram martirizados. É claro, a igreja está vivendo aquilo na pele. Mas a nossa pergunta é: quais são os nossos martírios hoje? Eu gosto sempre de citar uma frase de uma mãe num estudo de quarta-feira, que ela disse que o filho dela estava sendo perseguido na escola porque ele era BV. Eu gosto disso, né? BV. Você sabe o que é BV? A senhora sabe o que é BV? A senhora está aqui comigo? Não. BV. Sabe o que é BV? Boca virgem. Porque as meninas fizeram uma trama para beijá-lo na boca. Ele disse que todo o recreio era um sofrimento, porque ele tinha que correr das meninas, porque elas queriam beijá-lo na boca. Mas criança. O que nós estamos mostrando, meus irmãos, é que esse menino que manteve fiel ali, tentando se resguardar, se preservando ali, sabendo que isso não é certo, porque hoje ficar é uma das coisas mais comuns, inclusive com pré-adolescentes. Ele estava sendo o martirizado daquele lugar, o Marte daquela escola, é o Marte de hoje. E que bom que a perseguição não é tão ferrenha, mas é uma perseguição. Mas isso é para tantas coisas das nossas vidas. Aqui na escola dominical, no último encontro, as mulheres ressaltaram uma série de problemas que têm por serem crentes. São os martírios atuais, dos dias atuais. E sabe o que é isso? É bom, porque é sinal que a igreja está viva e que ela está dando testemunho. O problema é quando não tem mais isso, quando não vivemos mais isso. Meus irmãos, que Deus nos livre disso, mas que a gente possa realmente viver de uma forma que agrade a Deus. O que queremos realmente manifestar nos nossos desejos? Nesse texto há uma pergunta: até quando, ó soberano Senhor? Há uma dificuldade com relação ao texto, mas o que eu entendo é que eles estão dizendo: olha, por que essas pessoas continuam falando mal, continuam perseguindo os cristãos e não é feito nada? Muitas vezes a gente quer que seja feito do nosso jeito, e se a gente pudesse, a gente faria justiça com as próprias mãos. É importante que a gente entenda que Deus sabe o que está fazendo. Você não veio aqui a esse mundo para fazer justiça com as suas mãos. Não queira se vingar de alguém causando mal a esse alguém com as suas próprias mãos. Tome cuidado com isso. Pagar o mal com o mal. O Senhor Jesus Cristo, muitas vezes até com esses perseguidos, né? O que ele dizia é: Pai, perdoa. Com aqueles que perseguiam: Pai, perdoa, porque não sabe o que fazem. Até mesmo no meio dos fariseus que perseguiram tanto a Jesus, surgiram muitos convertidos. Então nós temos que tomar muito cuidado com esse sentimento que nós temos muitas vezes de querer ver as coisas acontecer com os nossos desejos. Meus irmãos, descansemos em Deus e na sua justiça, que é realizada no tempo dele. Falamos isso de novo: descanse em Deus, é no tempo dele. Vai ser no tempo dele. Nós temos muitas preocupações, muitas vezes ficamos ansiosos pecaminosamente, porque nós queremos que as coisas sejam resolvidas ontem. É o tempo de Deus. É o que ele diz aqui: olha, por breve tempo. Não se preocupem, porque eu tenho planos, até que todos os conservos sejam reunidos. Então, tomemos cuidado e esperemos nisso. Outro ponto, um dos últimos: investimento espiritual. É isso que nós precisamos, ter um investimento espiritual, ter uma visão espiritual, ter uma preocupação com o que a palavra de Deus diz. Olha qual é a recompensa desses crentes: estar nos céus. E sabe qual é a maior recompensa? Estar com Deus. Essa é a maior recompensa. Não é isso que nós cantamos no hino 116? Não é? Junto a ti, né? Há lugar preparado, estar nos céus, na cidade celeste. Essa é a melhor coisa que um crente pode ter. E para estar lá você precisa de investimento espiritual. E que investimento espiritual? Isso, quando você guarda dinheiro, você está fazendo um investimento. Mas muitas vezes as pessoas guardam dinheiro, mas guardam tantas coisas e não guardam a questão de que está fazendo investimento espiritual das suas vidas. Crescer espiritualmente implica investir no futuro. Crentes que investiram na sua vida espiritual descansam na presença do nosso Deus. E esse é um descanso verdadeiro. Não é o da aposentadoria,
pois eu vejo o nosso irmão diácono Edson ralando muito para manter ainda as coisas na sua casa, não é isso? A gente vê muitos aqui, Toninho, outros tantos aqui, desculpa citar nomes e não citar nome de tantos outros, mas que estão ralando muito, porque mesmo aposentados têm que trabalhar muito. E não é mudando de atividade, é porque é necessário. Mas esse descanso que nós aguardamos é o melhor, o descanso melhor. Ele precisa ser entendido, é claro, mas é o descanso melhor. Quando você se depara com a luta e com a dificuldade em testemunhar, o que você pensa? Em desistir ou continuar? Sabe quando as coisas se tornam difíceis? Ou, por exemplo, quando alguém diz, pastor, está sendo difícil demais ser crente naquela faculdade. Está sendo difícil demais ser crente lá naquele condomínio. Está sendo difícil demais ser crente naquele lugar. Sabe o que você faz? Desiste? Esses que estão aqui, eles foram fiéis até o último momento, por causa do testemunho e da palavra. E o lugar onde eles estão, esse lugar é maravilhoso. Ó soberano Senhor, e cada um deles está diante do altar do nosso Deus. E se tem um lugar que a gente pode realmente se sentir bem, é no altar do nosso Deus. É lembrar dos céus, é lembrar desse lugar onde estão alguns daqueles que conviviam conosco. Que Deus nos abençoe nessa noite, que a gente possa sair daqui muito mais espirituais do que entramos, olhando para esta cidade santa, contemplando a glória do nosso Deus e dizendo todo louvor e toda honra desde já, porque nós sabemos que estaremos lá também, não por nós, mas pela glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.